Shalom, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal Ahavat Hesed. Estamos aqui hoje, neste Shabbat, que é o último Shabbat do ano 5779, para falarmos um pouco mais dentro da Parashá de Nitzavim, que a Parashá de Nitzavim, ela traz o início daquele que é o último discurso do último dia de Moisés, antes da sua morte e antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. Nessa paraxá, na sexta aliá, Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11, nos diz assim a Torá, Moisés falando aos filhos de Israel. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizer, quem subirá por nós aos céus? Que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que o observemos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar? Para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que o observemos? Pois a coisa está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a observes. Moisés está falando isso aos filhos de Israel. O mandamento de Deus, a Torá de Deus, não está no céu, não está além do mar ou no fundo do mar, não está em lugares distantes, mas ela está perto de ti, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a Torá está perto de ti, para que você possa cumpri-la. Mas, é claro, a gente no sábado à tarde, a gente tem tido por hábito estudar o tratado talmúdico de Pirkei Avot. Pirkei Avot é chamado de capítulo dos pais. São conselhos, como os conselhos do sábio Salomão em Provérbios, Pirkei Avot são conselhos morais para a nossa vida cotidiana que visam nos aproximar da presença de Hashem, da presença do nosso Deus. E nada melhor do que vermos que a Torá está acessível a nós nesse que é o último dia do ano. Amanhã, ao pôr do sol, estaremos entrando no ano 5780 do calendário do povo de Israel. 5.780 anos desde a criação de Adão, o primeiro homem. E é preciso estudar a Torá. Para quem acompanha a Sinagoga Ahavat Hesed, acompanha o nosso canal, vocês sabem que a gente faz vídeos constantemente, tanto eu quanto o Rosh Malahi, que trabalha juntamente conosco aqui, a gente faz vídeo constantemente visando trazer o aprimoramento, o conhecimento para as pessoas. Não é apenas aquilo que eu creio, mas o conhecimento das várias vertentes judaicas, o conhecimento dos vários segmentos religiosos, para que as pessoas possam ter dentro desse conhecimento a oportunidade de trilharem seguros no caminho da Torá, no caminho da verdade. Isso é muito importante, gente. E eu quero propor a vocês, nesse ano de 5.780, que vocês façam um propósito diante de Deus, de estudarem a Torá. Essa aula de hoje visa trazer para vocês um pouco mais de como estudar a Torá. Eu vou falar ao longo do programa, dessa aula, para que vocês possam aprender como que a gente faz um estudo da Torá, aonde a gente busca as fontes para estudar a Parashá. Eu não consigo ter o discernimento que o Rosh tem, eu não consigo ter a capacidade de discernir, de falar que o líder tem. Mas eu consigo estudar, ler os versículos. Porque Moshe fala aos filhos de Israel no último dia, Este mandamento não está longe de ti, mas está acessível ao teu alcance, na tua boca e no teu coração. Ou seja, você pode falar e pode guardar dentro de ti os mandamentos de Deus. Vamos ler um pouco da Mishnah Pirkei Avot, capítulo 1. Se você tem o Sidur, está na página 423. Quando eu falo se você tem o Sidur, é esse Sidur aqui, O Sidur Rinat Israel, produzido pela editora Sefer no Brasil. Se você quiser adquirir, aliás, você pode entrar em contato aí direto lá no site da editora Sefer e comprar o Sidur com eles lá, tá? Mas na página 423, que tem ali o primeiro capítulo de Pirkei Avot, nos diz assim, Hillel. Hillel, o ancião. Hillel, alguns dizem, ou a maioria diz, que Yeshua era um discípulo da escola rabínica de Hillel. Nos dias de Hillel, anteriores a Yeshua,
existiam duas escolas rabínicas principais, Hillel e Shammai. A escola de Hillel era uma escola mais voltada para o ensinamento moral, e isso você vê muitas vezes nos ensinos de Yeshua. Muitas vezes as palavras de Yeshua, elas coadunam, elas estão exatamente de acordo com as palavras de Hillel, né? E a escola rabínica de Shammai, que era uma escola mais rigorosa, o rigor da lei, né? Então, Yeshua era mais discípulo, mais voltado para a escola de Hillel. Hillel dizia assim, porque Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 13. Todo aquele que quer muita celebridade, perde a que já possui. Aquele que não aumenta os seus conhecimentos, os diminui. Quem não quer se instruir, não é digno de viver. E quem se serve da coroa da lei divina como um instrumento, perecerá. Mas Hillel também dizia, a Mishnah de número 14, se eu não for por mim, quem será por mim? E se não tomar conta de mim, quem sou eu? E se não for agora, quando será? Isso, Hillel nos leva a um pensamento de eu tenho que ser responsável pela minha própria vida. Você não pode simplesmente depositar a sua vida espiritual na mão de alguém que vai tomar as decisões por você. Você sim tem a capacidade de, aprendendo com os mestres, como eu já ensinei em outras aulas anteriores, aprendendo com os mestres da Torá, com os sábios da Torá, você ser capaz de escolher os seus caminhos. Se eu não for por mim, quem será? Se não for agora, lembre-se, né? Nós estamos iniciando um novo ciclo, um ano novo. Se não for agora, quando vai ser? Nos remete a uma reflexão, né? É tempo de nós buscarmos o conhecimento. E o que eu quero propor a você nessa aula é que você busque o conhecimento, tá? Busque o conhecimento. Mas como buscar o conhecimento no meio de tantas vertentes, de tantas áreas, de tantos segmentos religiosos que existem? Buscando o conhecimento, primeiro, estudando a Torá. Estudando a Torá. E estudando a Torá, a sua mente vai se abrir. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o que vai iluminar o nosso caminho. Então, se você decide estudar, seja o Talmud, seja livros evangélicos, seja livros judaicos, seja livros de outros segmentos religiosos, coloque na sua mente que a palavra de Deus, a Torá, é a lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Tá bom? Você pode mandar a sua mensagem aí no chat, pode participar juntamente conosco no chat. E se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, direto para mim, a gente vai estar sempre que possível respondendo a todas as pessoas, tá? Tanto eu, quanto o Rosh Malahi, quanto a Eliana, quanto a esposa do Malahi, a Levaná, que está sempre conosco também, quanto outras pessoas que estão fazendo parte da nossa comunidade, se achegando à sinagoga Havat Hesed, também já buscando esse conhecimento para poder compartilhar com outras pessoas, né? Como é gostoso quando a gente pode compartilhar o conhecimento da Torá, compartilhar o conhecimento dos sábios rabinos de diferentes épocas, né? Do século passado, do século 17, do século 11, como Urashi, como Maimônides, né? Do século 5, do século 2, do século 1 antes do Mashiach, antes da Era Comum, né? Dos séculos anteriores ainda, de 30 séculos atrás, como os dias de David Ameler, né? Como os dias de Abraham Avinu, como os dias de Moshe Rabbeinu. O conhecimento ele vai passando por gerações. Não seja você, não sejamos nós, né? Aquela geração que quebrou essa sequência e que se perdeu na falta de estudo, na falta de conhecimento, né? Mas como Hillel diz, todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. Primeira coisa nessa Mishnah é não buscar estar em evidência, não buscar o mérito de querer ser aquele que está sempre ele que quer aparecer, sempre ele que quer ser
o mais importante, sempre ele que quer ensinar. Isso não é relevante para nós, né? O relevante é sermos parte no Olam Rabá, sermos parte no reino. E Yeshua, o Mashiach, ele fala para nós, aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja esse que vos sirva. Essa é a importância de nós termos o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente buscar, até no próprio Pirkei Avot tem uma Mishnah que diz que se você estudou muito a Torá, não se engrandeça por isso, porque para isso foste criado, né? Então, a gente tem que estudar pelo nosso conhecimento, para mudar a nossa característica, acrescentar as nossas virtudes, acrescentar o conhecimento e o cumprimento da Torá, né? Isso é fundamental. Agora, estudar para ficar famoso, para ser um palestrante, porque você quer estar em evidência, não é o caminho correto, né? A gente tem um exemplo na Brit Hadashah também, né? Quando os apóstolos faziam sinais e milagres, tinha um certo Simão mágico que veio até eles vendo os sinais e quis comprar o dom, né? Para quê? Para estar em evidência. Então, não é esse o caminho, né? E Hillel, o mestre do qual Yeshua foi discípulo, nos diz: todo aquele que quer muita celebridade, que quer só ele estar em evidência, perde a que já possui, né? Vamos ver o que diz o livro A Ética do Sinai. Esse livro vai estar aparecendo aí na tela para vocês. A Ética do Sinai, da editora Sefer também. Mas esse livro, ele traz para nós explicações dentro de cada uma das Mishnayot, né, de cada um dos versículos da Mishnah, para que a gente possa aprender mais, para que a gente possa ter o pensamento de um outro mestre, né, de um outro mestre. Esse livro foi escrito por Irving Bunin e ele traz ali várias explicações dentro da Mishnah. Mas isso é bem comum, né? E por isso que eu falo para vocês estudarem, gente. Porque quando a gente estuda, né, a gente vê pensamentos como o de Irving Bunin, eles abrem a nossa mente para uma nova interpretação, né? Se você fala assim, todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui, por que ele perde? Por que ele quer muita celebridade? O que faz? E os livros, os rabinos, com seus pensamentos diversos, né, eles nos conduzem a uma reflexão acerca disso. Irving Bunin diz assim, está na página 51 desse livro aí, A Ética do Sinai. Quem faz da autopromoção uma carreira e só busca popularidade e fama está fadado ao desapontamento. Quem quer se tornar manchete e conquistar admiração apenas alcança um fogo de palha. As massas são notavelmente volúveis e suas escolhas mudam facilmente. A popularidade baseada no sensacionalismo cai facilmente. Quem hoje está nas manchetes, amanhã estará no cesto de lixo. A interpretação recíproca também é válida. Se deseja que seu nome seja engrandecido, perca-o. A honra persegue aqueles que fogem dela. Isso também está na Bíblia. Seja humilde e modesto. Se você é valioso, será descoberto. O valor pode abrir o seu caminho por seus próprios méritos no mundo. Os nomes verdadeiramente grandes não pertencem àqueles que buscam a popularidade. Outra interpretação poderia ser: o nome permanece grande, mesmo depois do falecimento do seu possuidor. Alguém destacou: a pessoa que foge da honra é alcançada pela mesma, depois da sua morte, quando ela parou de fugir dela. Em muitos casos, a verdadeira grandeza de uma pessoa só é percebida depois da sua morte, graças à perspectiva blindada pelo tempo. Depois do seu falecimento, os bens terrenos de uma pessoa se convertem em propriedades de seus herdeiros, contudo o seu bom nome permanece. O que acontece? A gente vê hoje muita gente em busca de celebridades, né? De se tornar uma celebridade. É celebridade no Facebook, é celebridade no Instagram, é celebridade nas redes sociais, é celebridade porque um vídeo viralizou,
torna-se celebridade para participar de programas de celebridades, né, ou de subcelebridades. Então, hoje mesmo, tem quantos programas com pretensas celebridades, pessoas que aparecem do nada e se tornam famosas ali por causa desses programas. Mas faça um exercício. De quantas pessoas, de quantos participantes do Big Brother você se lembra? De quantos participantes do programa A Fazenda você se lembra? Mas quem foi o grande físico da história? Quem foram os grandes filósofos? Freud, Einstein, pessoas que causaram uma influência no mundo. Eles não estavam em busca de aparecerem. Naquela época não tinha Facebook. Hoje está cheio de gente que trabalha incansavelmente e não está em busca de reconhecimento nas redes sociais. Hoje, pessoas famosas nas redes sociais, amanhã, daqui a pouco, todo mundo esquece, né? O que vale é o legado. Então, o que Hillel estava tentando nos ensinar é que a gente tem que deixar um legado para a geração posterior, para a geração futura. Que legado eu vou deixar para os meus filhos? Né? De que eu era um pai famoso? De que eu era um pai inteligente? Ou de que eu era um pai cumpridor da Torá? Que legado a gente tem que deixar para gerações posteriores? Quando nós morrermos, quantas pessoas vão prantear, vão lamentar? Por causa da rede social ou por causa da falta que o nosso conhecimento trará? Essa é a essência que a gente tem que buscar. Mas Hillel fala mais, né? Aquele que não aumenta os seus conhecimentos diminui. O conhecimento de um ser humano deve acompanhar o seu desenvolvimento em geral. Quando uma criança de 1 ano começa a falar, esse fato é considerado uma façanha. Mas dificilmente continuamos admirando uma criança de mais de 2 anos por sua capacidade de falar. É engraçado, né? Quando a criança começa a falar, a gente fica, que bonitinho, ele falou papai, falou mamãe, ou qualquer coisa assim, né? Ainda que a criança fale inconscientemente, né? Mas aí depois aquilo se torna normal. Assim como os primeiros passos, quando a criança começa a andar, você admira, olha que bonitinho, começou a andar, tem só 10 meses, 9 meses, 1 ano, começou a andar. Mas ninguém admira uma pessoa de 14 anos que está andando. Né? Ninguém admira alguém de 20 anos que caminha. Né? Quando você aprende a andar de bicicleta, quando criança, todo mundo fica, meu filho conseguiu. Né? E espera-se que a gente continue um processo de evolução. Se não progrediu desde que tinha 1 ano, trata-se de um caso de desenvolvimento tardio. À medida que cresce, a pessoa também deve evoluir em experiência. Se o seu conhecimento da Torá não continuar acompanhando o seu crescimento e aumentar, então ele está, na verdade, regredindo e perdendo terreno. Isso é fundamental a gente entender, gente. Porque muitas vezes as pessoas se esforçam para aprender quando estão num processo de conversão, estão estudando, estão evoluindo, mas a partir do momento em que ele já passou pela imersão, pela Tevilá, já passou pela circuncisão, agora sou parte do povo judeu, para de estudar. E ao parar de estudar, a pessoa abandona a evolução. E ao abandonar a evolução, logo cai no esquecimento. Já falei disso recentemente, né? Que, vamos lá, você estudou matemática na escola. Quem lembra as equações matemáticas? Quem lembra os elementos da tabela periódica de química, por exemplo, né? Quem lembra os grandes cálculos da física? Quem está estudando e quem vai trabalhar nessa área. Quem parou de estudar em poucos anos, ou às vezes meses, acaba esquecendo aquilo. Né? Mas a Torá, se você estudar continuamente, ela sempre vai trazer riqueza de conhecimento para a nossa vida espiritual, que é muito mais relevante. Eu vou dar um exemplo para você. Vocês sabem que a Torá a gente estuda em 54 porções semanais. Né? São 54 parashot, desde Bereshit, lá em Gênesis, Bereshit, Noach, Lech Lechá e daí por diante, até as últimas que a gente está estudando agora. Né? Daqui a pouco tem Razino
e conclui com Vezot Haberaha. Então, Nitzavim hoje, Vayeler, Hazino e a última porção das porções da Torá, a 54ª porção, Vezot Haberaha. Então você passa por um ciclo de estudos da Torá, chegou em outubro do ano que vem, quando a gente conclui esse ciclo de estudos, vai começar de novo em Bereshit. Mas eu já estudei Bereshit no ano passado. Não, você estudou um pedaço da porção Bereshit. E ainda que você a tenha lido inteiro, sempre há algo novo a se aprender. Acredite, a Torá ela se renova a cada dia nas nossas vidas e sempre há algo novo a se aprender. Então hoje a gente estuda a Parashat de Nitzavim, vocês estão vendo que Moisés fala, o mandamento não está longe de ti. E há pessoas que falam, o mandamento foi abolido. Mas será que foi abolido mesmo? O mandamento é a nossa vida, a Torá é a nossa vida. E a gente deve estudar a Torá com afinco, com prazer, com dedicação. Voltando aqui, o Talmud diz, se você abandonar a Torá por um dia, ela o abandonará 2. Isso está no Tratado de Berahot 9, no final ali, tá? Por que que se você abandonar a Torá por um dia, ela o abandonará 2? Imagine 2 pessoas sentadas, de costas uma para a outra. Uma caminha uma quadra para a direção leste e o outro para a direção oeste. Caminha também uma quadra. Embora cada um deles tenha andado uma quadra, a distância entre eles é de 2 quadras. Analogamente, existem 2 fatores distintos que tendem a enfraquecer nossa compreensão da Torá. Quando não reforçamos nossa apreciação da Torá, há forças negativas atuando sobre nós para diminuir nossa lealdade. E, em segundo lugar, existe a erosão mental do esquecimento, que enfraquece aquilo que já temos. Estamos, de fato, nos afastando da nossa herança da Torá, enquanto a Torá, que já adquirimos, tende a desvanecer-se em nós. E é aquilo que eu estava falando, né? O conhecimento da Torá que a gente tem tende a esquecer, a cair no esquecimento. Então, o que nós sabemos da Parashá de Bereshit? Que Deus criou todas as coisas. O que mais? Deus criou Adão e Eva. O que mais? Adão e Eva comeram do fruto que não lhes era permitido. Ótimo. O que mais? Tem a história de Caim e Abel também, né? O que mais? Aí você começa a refletir. Dentro da história de Caim e Abel, por exemplo, há uma infinidade de lições que a gente pode tirar. Dentro da história de Adão e Eva, há uma outra grande gama de conhecimento que pode ser adquirido. Dentro da história da criação do homem, da criação dos animais, há uma outra vasta gama de conhecimento que pode ser assimilado por cada um de nós. Mas é preciso estudar. Esse é o caminho. Oséias, capítulo 4, nos diz assim. Vamos ler na Bíblia. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É aquilo que o livro fala. Quando você caminha 1 milha nessa direção, Deus caminha na direção oposta. Então você tem que caminhar na direção de Deus. Quando você caminha na direção de Deus, Deus caminha também na sua direção. Esse é o propósito divino. Essa é a oportunidade que Deus coloca diante de cada um de nós. Lembre-se do que disse o profeta Oséias. O meu povo foi destruído por causa do conhecimento, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Lembre-se, aqui está falando do sacerdote. Não, está falando do povo, porque Israel foi chamado para ser nação sacerdotal. Então, o meu povo era nação sacerdotal, foi rejeitado porque faltou conhecimento e, faltando conhecimento, faltou a oportunidade, a condição de se colocar como sacerdote. Aliás, por falar nisso, gente, quem é o seu sacerdote? Você está satisfeito com o nível de conhecimento que o seu sacerdote tem?
com o nível de conhecimento judaico que o teu rosh, que o teu líder transmite a você, seja diariamente, semanalmente, seja nos vídeos, seja através de áudio, seja através das dúvidas que você coloca diante dele, ele transmite esse conhecimento com segurança e você sente essa segurança no falar, porque às vezes os líderes religiosos, a pessoa faz uma pergunta, ele dá uma volta, né? Talvez você já tenha vivido isso. Você faz uma pergunta simples e clara. Aí o líder dá uma volta, veja bem, e começa, ele vai e nunca te dá a resposta, né? Então, será que o seu líder ele tem esse conhecimento? Será que ele pode ser conhecido ou reconhecido como um sacerdote de Deus? Se você está plenamente satisfeito, ótimo, mas é difícil quando você tem um mestre e você faz perguntas e esse mestre é incapaz de respondê-las de forma direta e que te transmita a segurança. Um líder, sempre um sacerdote, para que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e para que não seja sacerdote diante de mim eu o rejeitarei, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Então um sacerdote tem que conhecer a lei de Deus, a Torá. Eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, o que é os filhos? É a perpetuidade. É a perpetuidade. É a geração posterior. Então um líder que não ensina as pessoas a geração posterior a ele, não propriamente os filhos físicos, mas a geração posterior daquela comunidade vai ser uma geração com menos conhecimento. Daí, como aquele líder não estudava, ele não transmitia à geração posterior a necessidade de estudar. Aí surge um outro líder que também não quer estudar, e daí as próximas gerações vão se esquecendo da Torá, e causa que Deus também se esquece delas, né? Isso é muito complicado. E agora eu quero falar para vocês um pouco de como estudar. Como estudar, né? Muitas vezes as pessoas falam, você tem que estudar a Torá, você tem que estudar o que os rabinos dizem, você tem que estudar a paraxá da semana. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas sequer são capazes de saber qual é a paraxá da semana, né? Como que eu vou saber qual é a paraxá dessa semana? Onde que eu busco? Eu sei a paraxá dessa semana é Nitzavim. Tá, mas a paraxá Nitzavim, qual é o texto dela? O que está escrito nessa paraxá? Quanto que eu estudo por dia? Então, hoje vai servir como parâmetro a paraxá de Nitzavim, que é a porção dessa semana que está se concluindo hoje, né? Ao pôr do sol desse Shabat, já começa a paraxá de Vayeler, um novo ciclo, né? Uma nova paraxá. Então, o ano judaico, ele compreende um total de 54 semanas, 54 parashiot, é assim que foi dividido, né? Além das porções das festas, alguns eventos especiais que tem ao longo do ciclo judaico, né? Mas em geral 54 semanas de estudo da paraxá, tá? Então a gente estuda a paraxá semana após semana e a cada paraxá, a Torá, deixa eu até mostrar para vocês uma página aí da Torá, né, da editora Sefer. A Torá traz para nós, a cada semana, a Torá apresenta para nós um pouco mais, né, com facilidade. Então, se você ver aí, está aparecendo na paraxá de Nitzavim, aparece ali primeira aliá, segunda aliá, terceira aliá, né? Então, essa paraxá principalmente é uma paraxá muito pequenininha. Então, ela facilita para nós o estudarmos, tá? O estudarmos. A primeira porção a gente estuda no primeiro dia da semana. A segunda porção na segunda-feira, a terceira na terça-feira. Então, se você está olhando aí na sua Torá, na página 590, paraxá de Nitzavim, porção semanal 51. Ela começa ali no versículo 9 de Deuteronômio 29, vai até o versículo 11. São só 3 versículos que você estuda no primeiro dia da semana. Mas, eu só vou ler, eu gasto 30 segundos para ler isso aqui. Então, você pode ler os 3 versículos, refletir sobre eles. Mas não tem muito o que estudar. Será? Vamos ver. Então, vamos usar a paraxá de Nitzavim como exemplo, né? Até porque ela é uma porção pequenininha, vai facilitar bastante.
51ª porção da Torá, Deuteronômio capítulo 29, versículo 9, página 590 desse livro aí, o Rumash da Torá, da editora Sefer. Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos policiais, todos homens de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres e o peregrino que está no meio do teu acampamento, desde o rachador de tua lenha até o tirador da tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus e no seu juramento que o Eterno teu Deus faz hoje contigo. Ótimo, já li a aliá do dia. E agora, o que eu vou fazer? Bom, existem muitos caminhos que você pode aprender no conhecimento. Primeiro deles, comentário de rodapé da Torá. Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno. Moisés reuniu todo o povo de Israel no dia de sua morte para introduzi-lo na aliança diante do Eterno. Esta concepção da aliança, chamada Berit, domina o mosaísmo e é um dos nomes pelo qual é designada a religião israelita. Os israelitas fiéis à lei de Moisés são denominados filhos da aliança, Benei Berit. Esta aliança de Deus com a descendência dos patriarcas foi feita para que ela ensinasse o caminho do Eterno. Opa, aqui tem uma lição interessante, hein? A aliança de Deus é para que eu possa ensinar o caminho do Eterno, o direito, a justiça e a caridade às outras famílias da terra. Aliás, aí a nossa sinagoga se chama Havat Hesed, o amor ao próximo, baseado no texto de Miqueias, quando Miqueias fala que o que Deus requer de ti? Que pratiques a justiça, que ames a benevolência, a Havat Hesed, que ames ser bom, né? E que andes humildemente, com discrição, com tsiniut diante do teu Deus. Olha que legal a nossa sinagoga presente aqui no conceito de Moshe. O sinal material desta aliança é a circuncisão e o sinal espiritual é o Shabat. Opa, aqui outra lição que eu posso aprender. É assim que a gente estuda a Parashá. Outra lição que eu posso aprender aqui. Existem 2 sinais da aliança de Deus aqui. A circuncisão. Opa, será que eu sou circuncidado? Não, não sou. Ah, mas eu sou circuncidado no coração. Mas será que é válido só a minha circuncisão de coração? Eu vou estudar mais, né? Veja, apenas em 3 versículos e no comentário, no primeiro comentário que eu estou lendo acerca desses versículos, já dá para abrir o leque para entender muita coisa, né? Que legal isso do conhecimento, né? E o sinal espiritual é o Shabat, o sábado, o dia destacado entre os dias da semana. Esta aliança é entre Deus, o Deus único, e o povo predileto, ligado a este pacto pelos mandamentos da Torá. Não com os nossos pais fez o Eterno este pacto, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Isso também está na Parashá dessa semana, né? Que não é apenas com vocês que faço essa aliança, mas com o futuro também, né? Com as gerações, com aquele que está aqui presente, que está na segunda aliá, e com aquele que não está presente. Mas com quem que Moisés estava falando? Com a geração posterior, com a geração futura, com você e comigo, né? Então a gente tem que ter a aliança da circuncisão, tem que ter a aliança do Shabat, tem que abraçar. Onde que tem isso na Bíblia? Vai procurar, você vai encontrar Isaías que fala daqueles do estrangeiro que abraça a aliança do Eterno, né? Então, ao estudar apenas 3 versículos, já dá para nós um leque de conhecimento muito grande. Aí, esse aqui é o comentário dentro desse livro, né? Do Rumash da Torá. Então, não sei se dá para ver bem aí na TV de vocês, ou no celular, ou no computador, né? Mas, enfim, esse é um comentário. Isso é um comentário dentro da Parashá de Nitzavim. Mas tem outras opções. Ah, eu não tenho essa Torá, eu só tenho a Bíblia. Então, você tem outras opções. Você pode adquirir a Torá. Eu vou mostrar para vocês agora um outro livro chamado Toratzi. O seu dia a dia conforme o Pentateuco. Parashá Nitzavim. Se você
nunca viu esse livro, está aí na tela para você, né? A Toratzi, Parashat Nitzavim. Se você tem esse livro, se você abrir aí na página 701, está ali do lado direito o versículo e do lado esquerdo estão os comentários. Então está ali do lado direito. Pois o mandamento que hoje te ordeno, daí do ladinho tem um número, 3.175. Então, até aqui são 3.175 comentários que o autor desse livro aqui faz acerca da Parashá. O autor desse livro, Jorge Diaconesco. O que diz o comentário dele? Pois o mandamento que hoje te ordeno. Mas não tem muita coisa para eu aprender aqui não, né? Ele diz assim, o termo mandamento está no singular, indicando que todos os mandamentos divinos devem ser considerados como uma unidade, não devendo haver prioridades ou preferências no cumprimento deles. Ou seja, olha que lição poderosa Jorge Diaconesco dá para nós, né? Que o termo mandamento engloba todas as mitzvot aqui, todos os mandamentos. Algumas pessoas, elas escolhem os mandamentos, né? Não, isso Jesus aboliu, isso ele não aboliu. Então, o dízimo ele não aboliu, mas o sábado ele aboliu. Mas isso aqui ele não aboliu, mas isso aqui ele aboliu. Né? E Jorge Diaconesco mostra para nós aqui que o termo mandamento está no singular, indicando que todos os mandamentos devem ser considerados como uma unidade. Então, todos os 613 mandamentos da Torá, eles formam um só, que é a Torá de Deus. Né? Interessante. Não está encoberto nem longe de ti. Aí já tem um outro comentário. Os mandamentos divinos estão explicitamente descritos no Pentateuco, que está disponível a qualquer interessado, sem dificuldade de obtenção. Muito legal esse comentário, né? Não está encoberto nem longe de ti. É possível sim, e é isso que a gente está falando hoje, é possível sim a gente ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento. E de novo eu falo para vocês, nós estamos por iniciar um novo ciclo da Torá. Nós temos aí o pôr do sol desse domingo, o início do ano novo, Rosh Hashanah. A gente ainda está concluindo o estudo da Torá. Daí tem a Parashá de Vaelech, e daí depois já tem o Yom Kippur na semana que vem. Depois do Yom Kippur tem Sukkot, e depois de Sukkot tem Shemini Atzeret. Nas próximas 3 semanas aí, bastante, são 4 Shabbatot, 4 feriados judaicos nas próximas semanas. E depois de Shemini Atzeret, aí a gente começa a estudar o novo ciclo da Torá. Então dá tempo nesse período aí de praticamente um mês de você se preparar, fazer um voto com Deus, né? Fazer um voto com Deus. Eu vou estudar mais a Parashá essa semana, esse mês, esse ano, e eu quero me aproximar mais de Deus, né? Lembre-se, aquele que não aumenta os seus conhecimentos, diminui. Se você tem só o Rumash da Torá, se você tem só a Bíblia, eu tenho só a Bíblia, eu vou ler e vou tentar compreender. Mas eu tenho o Rumash da Torá, então você tem o livro da Torá. Os comentários que estão ali, eles serão úteis para você ao longo de um ano. Mas no ano seguinte, se você ler os mesmos comentários, você não está evoluindo, né? Você está parando de crescer. Então você não está aumentando o conhecimento. Então esse livro aqui, o Toratzi, ele traz para você novos conhecimentos, né? Não está nos céus para alegares quem subirá por nós ao céu? Que lição eu tiro disso? Comentário do autor Jorge Diaconesco diz: estar nos céus simboliza estar disponível somente a quem é muito elevado espiritualmente. Talvez você pense isso, né? Mas esse nível de conhecimento é só para um roche. Então, porque o meu povo rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei como sacerdote. Todos nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade sacerdotal de ensinar às nações a Torá, de ensinar aos povos o cumprimento das mitzvot do Eterno, dos mandamentos de Deus. É sua responsabilidade também. É claro que nem tudo você vai ser capaz, né? Por isso entra o texto da Torá que diz que se alguma coisa te for difícil, irás ao líder daqueles dias e ele vai te ensinar.
né? Mas alguma coisa ser difícil, não tudo tem que ser difícil. O mandamento não está longe de ti. Você pode estudar, acredite nisso. Isso é importante. Então, estar no céu simboliza estar disponível somente a quem é muito elevado espiritualmente. Isso não ocorre. As leis divinas estão próximas de todos aqueles que querem evoluir espiritualmente, independente do nível em que se encontram no momento. A gente precisa evoluir espiritualmente, independente do nível que eu esteja hoje. No ano que vem eu quero ter um nível maior de conhecimento. Então, esse livro aqui, a Toratzi, ele dá para nós um versículo após o outro e uma explicação. Ele é interessante que ele traz para nós exercícios, né? Exercícios, mensagens do dia e exercícios que a gente pode fazer com a nossa própria vida para aprender um pouco mais, né? Então, isso é aumentar o seu conhecimento, isso é evoluir no seu conhecimento, é buscar dia após dia crescer no conhecimento. Aquele que não aumenta o seu conhecimento, diminui. É isso que Hillel está falando para nós na Mishnah de hoje, né? Se não for hoje, quando vai ser? Se eu não for por mim, quem será? Né? O mesmo Hillel nos questiona, nos leva a essa reflexão. E tem um outro livro, né? Na verdade tem uma infinidade de livros que falam das porções semanais, mas o que acontece? Os livros, eles trazem conceitos desse ou daquele rabino. Então veja bem, tem esse outro livro aqui, tá? Nos Caminhos da Eternidade. Aqui está volume 2, é porque já tem o volume 1 também, é claro, né? Mas eu escolhi hoje pegar esse aqui para a gente refletir. Na página 251, ele fala da Parashá Nitzavim, né? E o que o autor desse livro aqui, ele traz para nós a respeito da Parashá Nitzavim. O autor do livro, Isaac Dishi, né, da congregação Mekor Haim. Esse já é um livro bem antigo, mas o que o autor fala? Nitzavim, a fé na vinda do Mashiach. Ramban, em seus comentários sobre as Mishnayot, Sanhedrin 10, escreve os 13 princípios da fé judaica. Tem no seu Sidur, tá? No 12º princípio, ele escreve sobre a necessidade de termos fé completa na vinda do Mashiach e não pensar que ele demorará, porém, mesmo que demore, deve-se esperar por sua vinda. Aí ele descreve, no livro que ele descreve os 13 princípios, e ele fala assim: o rei Mashiach, que futuramente se levantará e restituirá o reinado de Davi, como foi em épocas passadas, construirá o Beit HaMikdash e em seus dias voltarão todas as leis, como no passado. Aí ele segue, baseado em quê? Baseado na Parashá de Nitzavim, em Deuteronômio capítulo 30. E ele diz: todo aquele que não acredita no Mashiach, ou que não aguarda a sua vinda, não descrê somente dos profetas, mas descrê também da Torá e de Moshe Rabbeinu. Pois a Torá diz, Deuteronômio 30, do versículo 3 ao 5, e te trará o eterno teu Deus de teu cativeiro e se compadecerá de ti e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações para onde te espalhou o eterno teu Deus. Ainda que o teu desterro esteja na extremidade dos céus, dali te ajuntará o eterno teu Deus e dali te tomará e te trará o eterno teu Deus à terra que herdaram teus pais, e a herdarás e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Ramban escreve que ninguém saberá como acontecerão as coisas nos tempos do Mashiach. Olha só, na Brit Hadashah fala, daquele dia e hora ninguém sabe, né? Citados anteriormente por Ramban. Até que elas aconteçam, mas cabe a cada pessoa, assim, esperar e acreditar na essência do mandamento, que é a vinda do Mashiach. E daí ele segue falando sobre o Mashiach, conceitos interessantes, eu estava lendo sobre isso hoje, né? São conceitos muito interessantes que o autor desse livro aqui fala a respeito do Mashiach. Dentro da Parashá de Nitzavim, olha que legal, né? Essa Parashá, então, ela fala da importância do conhecimento, ela fala da gente como sacerdote e ela fala do Mashiach, né? Ah, mas eu não tenho condição de comprar a Torá, a Toratzi, os caminhos da eternidade. Ninguém está falando para você comprar. A gente está falando
que todos nós temos que nos evoluirmos no conhecimento, na palavra de Deus, na espiritualidade, na presença de Hashem. Isso é fundamental para mim e para você. Não adianta você simplesmente esperar a cada Shabbat a transmissão do Rosh Moshe às 10 da manhã com o Shacharit. Não adianta você esperar às 4:30 da tarde para aprender. Não adianta você simplesmente ficar aguardando nos outros. Se eu não for por mim, quem será? E se não for agora, quando vai ser? Quando você vai ter coragem de estudar? Então tem várias pessoas que falam comigo e falam: Rosh, eu tenho pouca leitura. Não. Você sabe ler? Eu sei ler, mas eu leio muito pouco. Então, vamos fazer um propósito esse ano? Vamos ler um pouquinho mais? Vamos fazer um propósito simples? Vamos ler um pouquinho mais? Ler a Parashá da semana? Isso é fundamental, tá? Evoluir um pouquinho, nem que seja um pouquinho assim, a cada ano. Né? Desligar a televisão um pouquinho. E eu assisto jogo de futebol toda quarta, domingo. Minha mulher assiste a novela todos os dias da semana. Então vamos fazer assim, um dia na semana a gente não vai assistir novela, um dia na semana a gente não vai assistir jogo. Pode ser domingo, pode ser quarta, pode ser quinta, a gente não vai assistir. Vamos fazer um outro propósito, nós não vamos ligar televisão na quinta-feira. Né? Tem gente que vive da televisão. Então, sexta-feira deu pôr do sol, entrou o Shabat. Ainda assim, não, tem que assistir o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional é importante. Não, vou assistir o Globo Repórter, vou assistir isso porque é jornalismo. Não, gente, isso é enganar a si mesmo. Né? Então, queira desligar a televisão, estudar, aprimorar o seu intelecto, aprimorar sua capacidade de compreensão, de interpretar os textos. Nem tudo que um rabino escreve está absolutamente certo, mas se você tem o conhecimento das diferentes vertentes judaicas, isso vai ajudar você a escolher o teu caminho, né? Não deixar que outros escolham por você, mas você mesmo ser capaz de escolher o teu caminho. Salmo 119, versículo 98 nos diz assim: o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Quando o salmista escreve, o teu mandamento me faz mais sábio que os meus inimigos, é porque a palavra de Deus nos torna sábios. E se a gente age de acordo com a palavra de Deus, isso vai fazer com que o nosso conhecimento se expanda de tal forma que os nossos inimigos não tenham como argumentar conosco. A gente vai estar à frente, né? A gente vai estar à frente das pessoas no conhecimento. Então, vamos voltar para o começo da Mishnah de Hillel. Todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. Então, não esteja em busca de celebridade, esteja em busca do conhecimento da Torá. Né? Esteja em busca de compartilhar o conhecimento da Torá. E o conhecimento da Torá vai te fazer mais sábios do que os teus inimigos. E o que isso significa? Eu ser mais sábio do que o meu inimigo? Significa que eu vou caçoar dele? Não, significa que eu vou saber os passos que ele vai tomar daqui para frente. E com isso eu consigo evitar ataques. Eu consigo evitar ataques à nossa fé. Né? Quando alguém fala assim, você sabia que o rabino fulano de tal fala tal coisa? Sabia. Mas você sabia que Rambam fala tal coisa? Ah, eu não sabia, tá vendo? Né? Não porque a gente quer se engrandecer, mas é porque a gente está fundamentando a nossa fé, dia após dia, no conhecimento da Torá, dos profetas, dos rabinos, de Yeshua. Acabei de ler o texto desse livro aqui, né, que fala sobre o Mashiach, Rambam, Maimônides, falando o comentário dessa paraxá, apontando para o Mashiach. E o que nós temos sobre o Mashiach? Abram lá a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 39 e 40. Yeshua mesmo falando diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, Yeshua estava de acordo com Maimônides, ou melhor, Maimônides estava de acordo com Yeshua. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
A fé no Mashiach nos conduz à vida eterna. Saber quem é o Mashiach, para quem estudou as profecias, vai dizer, ela aponta para o Mashiach, aponta para o Mashiach. E a gente precisa identificar quem é esse Mashiach. E graças a Deus, não por engrandecimento pessoal, mas por aprendizado, por devoção, por conhecimento de pessoas que vieram antes de mim, antes de nós, né? Essas pessoas foram capazes de nos mostrar o Mashiach através da Torá, dos profetas e dos rabinos. E isso é importante, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Yeshua. Como é que você vai fortalecer a sua fé no Mashiach? Estabelecendo cada dia mais um tempo para estudo, um tempo para conhecimento, buscando esse conhecimento, buscando esse estudo, dia após dia, para que o Mashiach possa ser parte da sua vida, ser parte da sua vida. O meu povo, como disse Oséias, foi destruído por causa da falta de conhecimento. Então é preciso ter conhecimento para encontrar em cada paraxá versos que apontem para os dias do Mashiach, para encontrar em cada paraxá versos que apontem para nossa vida pessoal, né? Os exemplos. Eu gosto muito, por exemplo, das porções de Bereshit, né? Se você lê todas as porções do livro de Gênesis, elas trazem para nós muitos ensinamentos preciosos de exemplos de pessoas, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldades de aprender a cumprir os mandamentos, e elas aprendem com os exemplos de outros, né? E a gente pode aprender, por exemplo, na primeira paraxá, com o exemplo do descuido de Adão e Eva, né? O descuido de Adão de ter deixado a mulher sozinha com a serpente, né? Depois não adianta botar a culpa em Eva, você que tinha que estar lá do lado dela e impedir que a serpente pudesse seduzi-la. Bom, a gente pode aprender na primeira paraxá sobre a inveja de Caim, o sentimento de Caim, né? De achar que tudo girava em torno dele. Por que o sacrifício de Abel foi aceito e o meu não, né? Então a gente pode sim aprender exemplos, lições valiosas, principalmente no livro de Gênesis, né? Com os personagens ali encontrados, com Noé, né? Noé, Lameque. Eu gosto muito do texto na primeira e na segunda porção, né? Quando já fala de Noé, Lameque, pai de Noé, fala, quando Noé nasceu, ele fala assim: este será aquele? Desculpe. Quando nasceu Noé, Lameque fala: este será aquele que vai trazer o descanso para nós, descanso para a terra, né? Olha quanta esperança ele depositou no filho dele. Será que nós depositamos esperança nos nossos filhos? Será que nós tiramos um tempo para abençoar os nossos filhos? A tradição e a fé judaica diz que a gente abençoa os nossos filhos toda semana, e a gente faz isso no Kabbalat Shabbat, quando nós colocamos a mão sobre a cabeça deles e dizemos: Yesemcha Elohim que Efraim vehim Menashe, que Deus te faça como Efraim e Manassés, e daí faz, né? A Birkat Kohanim, a bênção sobre eles. O Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te agracie, tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Então, tire um tempo para abençoar os seus filhos. A propósito, né? Eu coloquei de propósito, eu coloquei no início desse vídeo, um videozinho de Bereshit, que a gente falou de uma forma voltada para as crianças, né? Assista vídeos bíblicos para as crianças, dedique tempo para os seus filhos, queira trazer para eles, né, o ensinamento voltado para a criança. Não adianta você pegar uma mitzvah e trazer, por exemplo, do chasnas, né, não misturar lã e linho, ou diferentes estofos, tipos de tecido. Você querer explicar isso para uma criança de 4, 5 anos. Mas você pode explicar para eles quanto é relevante entender que Deus criou todas as coisas de uma forma infantil, de uma forma baseada no nível intelectual dele, né? E isso vai fazer para você com que você esteja cumprindo a missão sacerdotal dentro de casa. Veja que interessante, né? Dentro de casa você vai poder estar cumprindo a missão sacerdotal, ensinando seus filhos, seus netos a Torá, de acordo com a idade deles, mas também de acordo com a sua capacidade
E você vai ver que ano após ano, se você continuar praticando isso semanalmente, os seus filhos, netos, eles vão crescer no conhecimento e você também vai estar crescendo junto com eles. E isso é muito importante para a missão sacerdotal. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento ou o conhecimento. Porque rejeitou o mandamento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Então comece a ser um sacerdote dentro de casa, ensinando os seus filhos, os seus netos. Ah, mas eu não tenho filhos. Compartilhando com a sua esposa, então. Ah, mas eu não tenho esposa. Estudando sozinho, para que quando tiver a oportunidade você possa ensinar as pessoas. Né? Isso é importante, gente, isso é importante. Provérbios capítulo 10, versículo 13 nos diz assim: nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria. É importante você ter em seus lábios palavras de sabedoria. Deus espera que dentro de você brote palavras de sabedoria para transformar as pessoas. Mas isso, de novo eu repito, só vai vir até a mim, até a você, se a gente se dispor a estudar a Torá. Em Moisés, Parashat Nitzavim, este mandamento não está longe de ti, não está no céu, não está no fundo do mar, não está em nenhum lugar distante de ti, mas está na tua mão, na tua boca, no teu coração, pertinho, facinho para você. Abrace. Abrace a Torá, abrace os mandamentos de Hashem, abrace os mandamentos, aproxime-se de Deus. Cada dia que você se distancia de Deus, Deus também se distancia de você. Hoje, por exemplo, esse Shabat não é dia de tocar o shofar. A gente sabe que em Elu a gente toca o shofar todos os dias. Compre um shofar, tenha um shofar, e quando chegar o mês de Elu, no ano que vem, você seja apto a tocar o shofar. Mas por que não se toca shofar nesse Shabat, nesse dia? Porque é o dia que antecede o Rosh Hashanah, e os rabinos dizem que a gente tem que fazer uma separação entre o toque voluntário, porque não é mandamento no mês de Elul tocar o shofar, e o toque obrigatório, que Rosh Hashanah, nesse domingo, a partir do pôr do sol, você vai ouvir os judeus do mundo inteiro tocando o shofar, anunciando, quem sabe, o shofar Hagadol, o toque do shofar dos dias do Mashiach, da chegada iminente do Mashiach sobre a terra, para instaurar o seu governo messiânico sobre a terra. São coisas grandiosas que a gente pode compartilhar e ano após ano a gente vai evoluindo. Então, faça um esforço para no próximo mês de Elul, então você tocar o shofar todos os dias e quando chegar no dia que antecede o Rosh Hashanah, você não tocar e alguém perguntar para você, por que você não tocou? Porque os rabinos dizem que a gente tem que fazer uma separação entre o toque voluntário e o toque obrigatório. Rosh Hashanah é também chamado de Yom Teruah. Yom Teruah é o dia do toque do shofar. Aliás, essa é a grande mitzvah. Tocarás a trombeta. Além de ser um Shabat, Rosh Hashanah é dia de tocar o shofar. Então, ao pôr do sol desse domingo, cumprimos a mitzvah tocando o shofar e guardando o pôr do sol do domingo até o pôr do sol de segunda, um Shabat para o eterno. Primeiro dia do 7º mês, o dia de tocar o shofar, o dia do Yom Teruah. Tá bom? Uma outra lição que também está na Torá, está em Deuteronômio capítulo 32, a gente vai ver logo na sequência aí, né? Então hoje termina a Parashá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. Em Deuteronômio 32, Moshe fala assim: porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Deuteronômio 32, versículo 28 e 29. Provérbios, capítulo 9, diz assim, versículo 8 até o versículo 10. Não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreende ao sábio, e amar-te-á. Instrui ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá no conhecimento, em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O temor do Senhor, todo mundo fala isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
E o conhecimento do santo é o entendimento. O conhecimento do santo, o conhecimento da vontade de Deus, do Mashiach, o conhecimento do Mashiach, o temor do Eterno. Tema a Deus. O grande conselho para esse Rosh Hashanah que eu posso dar para todos vocês é: busque mais a Deus, tema mais a Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus, aperfeiçoe-se nesse conhecimento. Isso é importante. E daí você vai saber, tendo o conhecimento, você vai saber para quem ensinar, né? Tem que ensinar para todo mundo. Não, nem todo mundo quer ensinar. Por isso que Provérbios fala: não repreendas ao escarnecedor, porque ele vai te odiar. Repreende ao sábio e ele amar-te-á. Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então, aí você vai aprender a discernir quem são as pessoas que vão ter esse discernimento. Eu quero falar uma outra coisa com vocês. Então, como é que a gente acha a paraxá da semana? Crie o hábito de, depois da Havdalah, por exemplo, né? Crie o hábito de permanecer, ligar teu computador, permanecer na presença de Deus. Não faça a Havdalah, a separação do Shabat para os demais dias da semana, e imediatamente depois você, agora vou assistir novela, vou assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Band. Não, continue na presença de Deus um pouco mais. Você passou o Shabat na presença de Deus, continue um pouco mais na presença de Deus. Abra um site, eu vou passar para vocês, está aí embaixo, né? www.ebical.com, tá? E a gente vai compartilhar, hoje eu vou compartilhar com vocês como é que faz a paraxá de Nitzavim mesmo, que a gente estudou hoje pela manhã, tá? Então acompanha aí comigo. Estou abrindo aqui o site, ebical.com. O que tem na página ebical.com? Você vê que na parte de cima tem ali o dia da semana, o dia no calendário de Israel e o nome da paraxá da semana. Nesse caso, paraxá Nitzavim. Paraxá Nitzavim, tá? Então, se você clicar Nitzavim, paraxá Nitzavim, tá em azul. Se você clicar no nome da paraxá, vai abrir a paraxá da semana, tá? Paraxá Nitzavim. Aí aparece ali, né? Torah Portion, infelizmente está em inglês, né? Mas isso também ajuda a gente a estudar um pouquinho de inglês, né? Estudar, aquele que não aumenta o seu conhecimento, diminui, né? Então tá ali, paraxá da semana, paraxá Nitzavim, e daí Deuteronômio capítulo 29, versículo 9, até o Deuteronômio 30, versículo 20. Se você observar, do ladinho tem um símbolo de um alto-falante ali, tá? Tem um símbolo de um alto-falante. Isso aqui é para que você possa ouvir a paraxá, tá? Ouvir a paraxá da semana. Mas isso não é relevante nesse momento, tá? Para você. Aí embaixo aparece ali o quê? Torah Portion. A primeira linha embaixo está escrito Full Kiriá. Daí do lado, Triennial Year 1, Triennial Year 2 e Triennial Year 3. Ciclo trienal 1, 2 e 3. Porque cada sinagoga tem um sistema. A maioria das sinagogas estuda a paraxá completa. Outras sinagogas, elas leem o ciclo trienal da paraxá. Qual que é a diferença do ciclo completo e do ciclo trienal? O completo, ele traz um texto maior, né? Então, se você ler Bereshit, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 6 praticamente ali, né? Então, é um texto longo, Então, esse texto foi dividido em 3 para completar o ciclo trienal. Então, ficam porções menores. Se você nunca leu, leia o ciclo inteiro, Full Kiriá, tá? No caso da paraxá Nitzavim, não tem grande diferença, porque Nitzavim é uma paraxá pequena, então o ciclo trienal 2 e 3 está exatamente igual, e o ciclo trienal 1 é porque é estudada a paraxá Nitzavim junto com a porção Vayeler, né?
Então são porções merubarot, que são chamadas, né, que são lidas juntas, tá? Então, Full Kiriá, vamos abrir aí o Full Kiriá. Primeiro, daí você vai ver ali, número 1, 29, 9, hífen 11. Daí tá entre parênteses 3 pesukim. O que significa isso? 29, 9 ao 11. O 1 quer dizer o primeiro dia, primeiro aliá, domingo. 1, primeiro dia da semana, domingo. Você lê Deuteronômio 29, do versículo 9 ao 11. Como eu falei no começo dessa aula, né? Você vai ler ali o texto e daí você pode buscar argumentações nos livros. Ah, mas eu não tenho livros. Veja que interessante, se você clicar onde está em azul, né, 29, do 9 ao 11, vai abrir uma outra tela com o texto em hebraico e inglês, tá? Aí na parte de cima está escrito Deuteronômio 29, 9 ao 11, e daí bem no meio está escrito Nitzavim em hebraico, e daí embaixo, em cinza, está 9, e daí está o versículo em hebraico e embaixo em inglês. Se você clicar, olha como é que é o conhecimento, né? Se você clicar no versículo, então você clica ali em cima do texto, né, onde está em cinza, você clica em cima do texto do 9, do versículo 9, vai abrir uma outra tela do lado com fontes, e daí tem comentários, Targum, Mishnah, Talmud, Midrash, Halahá, Kabbalah, filosofia do Tanai, do período tanaico, Hassidut, e tem uma série, e tem um Mussar, né, que é a ética judaica, referências, tem uma série de comentários aí. Aí você clica em comentários, vai abrir uma série de rabinos ali, os comentários desses rabinos. Então você não precisa gastar dinheiro, né? Os livros, eles estão ali, eles são bons, são muito relevantes, são importantes para que você possa fazer as suas anotações, aprimorar o seu conhecimento, mas se você não tem, você pode fazer direto aqui nesse site. E ao clicar nos comentários, abre ali Rashi, Ibn Ezra, Ramban, aqui não é Maimônides, né? É Moshe ben Nachmanides, tá? Daí Ovadia Sforno, Abarbanel, tem uma série de outros comentários de diferentes rabinos e de grupos, tá? Diferentes aí, de pensamentos judaicos. Então, se você clicar, por exemplo, vamos pegar Arash, que é o primeiro, ali tem o ladinho, está escrito, tá o número 3, são 3 comentários de Arash acerca desse versículo. E daí você abre, tem ali os comentários de Arash. Claro, está em inglês. Você pode copiar e colar no Google Tradutor, vai traduzir para você. Claro que a tradução nem sempre do Google é perfeita, mas ele te dá um panorama, tá? Isso eu gostaria que vocês todos fizessem. Por quê? Porque é aí que você tira a sua fonte de conhecimento? Também. Né? Então eu já apresentei para vocês nessa aula de hoje, nessa palestra de hoje. Você pode ler a Parashá, você pode ler a Parashá no Rumash da Torá, você pode ler a Parashá e buscar no livro Toratzi, que tem comentários de cada versículo, você pode ler Os Caminhos da Eternidade, tem outros livros que falam acerca da porção semanal da Torá, e se você não tem nenhum deles, mas quer acompanhar, você pode abrir esse site, Ebical, e você vai ler os versículos, então tem em hebraico, tem em inglês, tem como você ouvir os versículos em hebraico, para você se familiarizar com os termos em hebraico, tem os comentários em inglês, tem comentários em hebraico de vários rabinos. Então, aproveita aí depois da Havdalah hoje, né? E dá uma passeada nesse site Ebical, né? E você vai aprimorar um pouco mais o seu conhecimento. Se você tiver dúvida, depois você pode mandar um WhatsApp para mim. O WhatsApp meu está na descrição do vídeo, né? Você pode mandar uma mensagem, manda um WhatsApp, eu vou tentar te ajudar no que for possível, mas você não tem necessidade de ficar hoje, qual que é a Parashá dessa semana? O que eu leio? Eu não entendo, como é que eu leio? É claro, se você é novo, se você está chegando agora, é o maior prazer eu te ensinar, tá? Mas se você já está habituado, você já não precisa do auxílio do líder,
né? Vá ao líder naquilo que for difícil para você, né? Então salva o site aí no teu computador, né, entre os favoritos, e crie o hábito de semanalmente, domingo de manhã, por exemplo, acordou, deixa eu dar uma lida qual é a paraxá dessa semana, qual é a aliá do dia. Então você vai abrir o webcam, vai aparecer ali na primeira linha o nome da paraxá da semana, clica ali, vai abrir o texto da paraxá e você vai poder ler em hebraico, ouvir em hebraico, ler em inglês, ver comentários rabínicos. E o que eu faço? O que eu recomendo você a fazer? Vai abrir a paraxá da semana? Vai abrir. Você leu a paraxá? Leia na sua Bíblia. Não leia nenhum comentário rabínico, perdão, né? Não leia nenhum comentário rabínico antes de você tentar fazer o exercício de você interpretar o texto. Então, você pode ler, então, Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 9 ao 11, a primeira aliá. Eu vou ler. Leu ali 9, 10 e 11. Agora eu vou tentar interpretar. Você vai tentar por si só interpretar. Gaste um tempo tentando tirar lições disso. Que lição eu poderia ensinar para o meu filho, que é criança? Que lição eu poderia ver para o meu casamento? Que lição eu poderia ver para a minha vida espiritual? Será que algum desses versículos me apontam para o Mashiach? Em que aspecto? Aí você estuda, você mesmo, exercita a sua mente. Bom, agora exercitei, anotei tudo que eu vi. Próximo passo, deixa eu ver o que os rabinos dizem. Aí você lê o comentário da Torá, aí você lê o comentário de outros rabinos, né, através do site aí. E lendo esses comentários, você pode aumentar a sua argumentação dentro daquilo que você já tinha feito, entendeu? E isso vai fazer com que o seu conhecimento aumente dia após dia, tá bom? Esse é o propósito para essa semana, esse é o propósito para esse ano novo, que Deus dê a mim e a você um Shana Tová Metuká, um ano novo doce, gostoso, doce como mel, gostoso como maçã, já que em Rosh Hashanah se come maçã com mel, né? Então, que Deus dê a nós um ano doce e gostoso, mas que esse ano doce e gostoso seja mais ainda adocicado e mais gostoso ainda através do estudo da Torá, tá bom? Shalom, Shavua Tov, Shana Tová, que sejamos todos inscritos e selados para um ano bom na presença do Eterno. Que Deus vos abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.